Olá, estamos gravando agora. Então, nós estamos aqui na nossa 10ª semana, né? E essa semana nós vamos falar sobre métodos inspirados na natureza. Especificamente, eu vou falar aqui bastante, né? Falar um pouco aqui sobre o algoritmo genético, suas principais características, que alia a questão da otimização juntamente com geração de números aleatórios, que também podemos chamar de processo de Monte Carlo. Então, a gente vai definir procedimentos onde nós vamos gerando vários números aleatórios, e através desses números aleatórios nós vamos medindo a qualidade. Primeiro nós vamos medir a qualidade dos projetos, vamos gerar um conjunto de projetos, depois nós vamos medir a qualidade de cada um desses projetos, e aí nós vamos avançando, gerando novas gerações, como se diz, tem essa primeira geração, aí nós vamos gerando novas gerações de projeto, através de números aleatórios, etc. e tal, e vamos selecionando sempre os melhores, e jogando os melhores para frente, melhor, vai chegar uma hora, quando o melhor não mudar mais, aquele é o melhor. Né? E a gente vai partir para esse tipo de algoritmo, esse tipo de procedimento. Então, a gente vai gerar uma população inicial desses métodos que nós estamos analisando, nós vamos aplicar operadores para gerar uma próxima população, e outra próxima, e nós sempre vamos medindo o melhor projeto de cada uma dessas gerações. E, uma vez que os projetos não se repitam mais como melhor, sempre vai ser aquele melhor, a gente dá a gente adota isso como critério de parada, e aí encerra o processo. Então, isso é baseado, a gente pode dizer que é baseado, inspirado na natureza, como se nós isolássemos um determinado grupo de pessoas, uma determinada tribo, e essa tribo vai tendo novas gerações, e a tendência é que as novas gerações estão cada vez mais aprimoradas. Né? Essa é a ideia. Ok? Eu vou começar, então, agora a compartilhar a minha tela com os slides, e vamos em frente aí para a gente encerrar o nosso curso. Já estamos vendo. Isso, estamos aí, né? Estamos então, como eu falei, essa é a nossa 10ª semana. Nós vamos falar hoje sobre o algoritmo genético, e esse é o programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Essa é a disciplina Otimização Estrutural. Esse é o primeiro quadrimestre de 2024, e nós estamos na semana 10, é a nossa última aula teórica dessa disciplina. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva, meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br, e o professor responsável pela disciplina é o professor doutor Rolando Brasil. Agradeço novamente ao professor Brasil por ter me convidado para poder participar dessa disciplina juntamente com ele. Ok? Vamos em frente, então. Bem, primeiro vamos recordar aqui, vamos definir, na verdade, eu não lembro se a gente já falou sobre variáveis discretas, talvez rapidamente no início do curso, mas quando nós temos um problema de otimização, onde as variáveis não são contínuas, por exemplo, se eu tenho uma viga retangular, base e altura, de concreto armado, a largura, a base dessa viga e a altura, teoricamente, poderiam ter uma variável contínua. Eu posso escolher qualquer valor de largura. Normalmente, a gente faz em números múltiplos de 10, múltiplos de 5 centímetros, né, para facilitar na obra e tal. Mas, teoricamente, a largura é uma variável contínua. Eu poderia escolher uma largura de viga, por exemplo, de 20,49 centímetros. Poderia escolher uma altura de viga de 31,24. E assim por diante. Então, a altura e a largura de uma viga de concreto armado, de seção retangular, podem ser consideradas variáveis contínuas, ou seja, ela pode assumir qualquer valor dentro de um determinado domínio. É lógico que na hora depois de a gente mandar para a obra, a gente arredonda para números, como eu falei, para ficar mais fácil de lidar na obra, normalmente de 5 em 5 centímetros, 10 em 10 centímetros, coisas desse jeito. Hoje em dia até tem se trabalhado muito com vigas com largura de 19, de 14, eu já vi até de 9 centímetros de largura. Por quê? Por causa da largura dos blocos de alvenaria, que é padrão, né? Blocos de 9 centímetros, blocos de 14 centímetros e blocos de 19. Então tem trabalhado muito nas obras com larguras desse tipo. Aí, pilares também com larguras desse tipo e tal. Bem, mas de qualquer forma, essas variáveis são variáveis contínuas, ou seja, elas podem assumir quaisquer valores dentro de um determinado intervalo. Agora, se nós estamos falando de variáveis discretas, como, por exemplo, a estrutura metálica composta por barras de aço laminado, por exemplo. Então, por exemplo, uma torre de telecomunicação composta por cantoneiras,
Eu não tenho cantoneira de qualquer dimensão possível. Eu tenho as dimensões que o mercado fabrica, que as empresas fabricam. Então, eu tenho cantoneira de 1 polegada, 1,25, 1,5, 1,75, 2 polegadas, 2 polegadas e meia, 3 polegadas, 4, 5, 6, 8 polegadas, normalmente são os valores mais usuais aí no mercado. 8 polegadas já é difícil achar laminado, mas tem, teoricamente, no catálogo tem. Espessuras da mesma forma. A gente tem espessuras de 1/8, 3/16, 1/4, e assim por diante. A gente vai aumentando essas espessuras, meia polegada. Ou seja, eu tenho valores discretos, tanto para a aba da cantoneira quanto para a espessura. Então, eu não posso usar métodos de variáveis contínuas. Eu posso até usar, mas depois, lá na frente, eu vou ter que arredondar para um valor discreto. Então, começa a ficar um negócio meio maluco. Mas nós temos métodos, como o algoritmo genético, por exemplo, que lida com variáveis discretas, com valores de variáveis de projeto discretas. Então, vamos ver aqui agora como é que a gente pode formular um problema de otimização estrutural para variáveis discretas. Então, nós temos a nossa função objetivo, que agora nós vamos representar aqui em função da nossa variável de projeto. Bem, então nós podemos falar o seguinte: o que é um problema de otimização para nós? É determinar um conjunto de variáveis de projeto que minimize uma certa função objetivo sujeita a restrições, tanto restrições estáticas quanto restrições dinâmicas. Só que agora, esse vetor de variável de projeto, uma determinada componente dele, tem que obedecer determinados valores. Como eu estou falando, se é cantoneira, tem que obedecer um determinado rol de cantoneiras existentes no mercado. Não pode ter valores quaisquer. Então, por exemplo, aqui pode ser a cantoneira de 1 polegada, aqui é de 2 e aqui é de 4 polegadas. Por exemplo, então, se no meu projeto eu posso usar essas cantoneiras aqui para poder fazer o projeto da minha torre, da minha estrutura metálica, assim por diante. Se for em perfis tubulares, mesma coisa. Se for em perfis W, que é muito usado também em estruturas metálicas, mesma coisa. Outra coisa, mesmo em concreto armado, nós temos os vergalhões, que vai lá dentro do concreto armado. Os vergalhões também são variáveis discretas. Se a gente pegar os vergalhões de aço CA50, os vergalhões são de 6,3 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12,5, 16, 20 e 25. E agora, o 32 era mais raro, mas hoje tem usado bastante 32. Eu acho que tem até de 44 milímetros, que eu nunca vi na prática, mas eu já vi em catálogo falar de 44 milímetros o vergalhão. Bem, então, agora, nossas variáveis de projeto, ela tem que estar dentro de um rol de prateleira, vamos falar assim. Então, eu tenho uma prateleira, eu tenho um estoque, ou eu tenho uma prateleira que eu posso comprar dali. Então, as minhas variáveis de projeto agora, elas têm que estar dentro desse rol de variáveis disponíveis, ou de peças disponíveis nessa prateleira. Agora, só mais um comentário que gerou, na versão anterior desse curso, o pessoal estava encafifado por que nós temos a função objetivo dividida em duas partes e as restrições estáticas também divididas em duas partes. Como o problema é dinâmico, é muito comum a gente representar um fenômeno dinâmico pela média dele e pela flutuação ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pega a velocidade do vento, nós temos a velocidade média do vento e temos a velocidade flutuante. Então, aqui, o conceito é mais ou menos o mesmo. E do ponto de vista estatístico, nós temos isso mesmo. Se a gente tem uma função que ela vai variando ali, né, então ela tem um valor médio e ela tem a flutuação. A maioria das vezes, nos problemas, a gente não tem essa flutuação aqui na nossa função objetivo. Assim como nas restrições, é a mesma coisa, a parte média e a parte flutuante. A gente não tem, na maior parte dos problemas, essa componente. Mas isso é uma descrição genérica, pode sim ter casos que isso ocorra, que a nossa função objetiva ela tem uma média e tem uma flutuação, e a gente representa dessa forma. Então, aqui, essa barrinha em cima significa valor médio, e aqui significa valor flutuante. Esse valor flutuante, para a gente eliminar a variável tempo, a gente tem que integrar ao longo do tempo, e aí some a variável tempo, some esses pontinhos aqui também, e a gente vai ter apenas um número estático aqui, que depende de B, que são as variáveis de projeto. A mesma coisa aqui embaixo com as restrições. Essa barra em cima significa valor médio, o tio significa flutuação, a gente integra a restrição estática ao longo do tempo, elimina o tempo e ficamos aqui só com os valores estáticos em função da variável de projeto ou das variáveis de projeto.
De novo, na maior parte do tempo, na maior parte das formulações, eu particularmente nunca usei isso aqui. Então, nos meus problemas. Então, isso aqui é genérico, mas na maior parte dos problemas isso aqui não existe, isso aqui também não existe. Nós ficamos apenas com esse primeiro termo e esse primeiro termo. Já as restrições dinâmicas, elas são todas flutuantes, obviamente. Imagina que eu tenho restrição de deslocamento. Então, eu tenho um deslocamento numa torre, provocado por uma rajada de vento, então essa torre está vibrando lá, e o deslocamento dinâmico tem que ser menor ou igual a um certo limite. As tensões também que estão atuando nas barras, mesmo valores dinâmicos, tem que ser menor ou igual a um determinado limite. E assim por diante. Então, a gente tem valores agora sim, que variam ao longo do tempo e tem que ser computado para todo intervalo que a gente está lidando. Então, essa é uma formulação de um problema, de uma forma genérica, e considerando também variáveis discretas, ou seja, variáveis que têm valores pré-definidos. Não podemos adotar quaisquer valores, não podemos adotar qualquer valor para uma determinada variável. Como eu dei exemplo, novamente, da largura de uma viga de concreto armado de seção retangular, eu posso ter a largura que eu quiser. Se eu vou mandar isso para a obra desse jeito, se vai ser útil ou não, se vai ser viável do ponto de vista operacional ou não, é outra coisa, mas é uma variável contínua. Enquanto que as cantoneiras, os perfis W, os próprios vergalhões de aço de concreto armado são variáveis discretas, são valores que estão na prateleira e eu só posso usar aqueles valores. Lembrando que, no caso de fenômenos dinâmicos, a gente tem que a equação do movimento, ou a equação de estado, também é regida pela equação onde a gente relaciona massa vezes aceleração, mais o amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez vezes o deslocamento, igual a força externa, e a força está variando ao longo do tempo, consequentemente, a resposta que vai variar ao longo do tempo. E também nós temos as condições iniciais. Nós precisamos ter um deslocamento inicial conhecido e precisamos ter uma velocidade inicial conhecida. Podem ser valores reais aqui, quaisquer. Muitas vezes eles são zeros ou não, depender do nosso problema. Outra questão, no caso de problemas estáticos, as velocidades e acelerações, elas podem ser desprezadas, são valores muito pequenos, são um pouco representativos, e a gente fica apenas com essa parte aqui que é muito conhecida, rigidez vezes deslocamento igual a força externa. Então, no caso do fenômeno estático, a gente tem apenas esse restinho, e essa cauda aqui, depende da aceleração e da velocidade, elas não existem. No estático também não vai ter velocidade inicial, vai ter apenas um deslocamento inicial. Só uma coisinha, Marcelo. Tem um problema dinâmico que ele é, no fundo, estático, né? Que é o problema de frequências, né? Que a frequência, ela não muda no tempo, né? É uma propriedade da rigidez e da massa da estrutura, né? Então, uma vez calculada a frequência, né? As frequências de uma estrutura, né? É uma coisa que não vai mudar no tempo. Então, é um problema dinâmico que, no fundo, é estático, né? Uma análise dinâmica, por exemplo, de cálculo das frequências e modos de vibração. Eu dei aquele exemplo, né, no caso do Excel, que era uma torre de energia eólica, onde a gente calculou a primeira frequência. Essa primeira frequência é um número estático. Agora, se nós formos analisar o comportamento da estrutura ao longo do tempo, os deslocamentos e tal, aí sim... Aí é outra conversa, aí é um problema dinâmico. Exatamente. Legal, obrigado, professor, pela colocação aí, sempre brilhante. Bem, então vamos lá do algoritmo genético. A gente vai aliar aqui conceitos de seleção natural, lá do darwinismo, lá, com o processo de Monte Carlo nos algoritmos genéticos. Tem vários tipos de algoritmo genético, várias variações. Essa que nós vamos apresentar hoje aqui é aqui definida pelo professor Aurora. Lá, antigamente, tinha lá o ODL, Optimal Design Laboratory, onde eu fui fazer doutorado de sanduíche. E nessa época que eu peguei esse algoritmo, e eu tenho ele num disquete daqueles de 3 1/4, que chama, professor, aqueles disquetão, mais ou menos desse tamanho assim. Hoje é difícil achar um drive para ele, né? 3 polegadas e 1/4, acho que era, né? 5 1/4. 5 1/4, isso. O 3,5 era aquele pequenininho de plástico inteirinho que você... Isso, que já é da segunda... Já é uma segunda geração de disquete já, né? Então, eu tenho ele, tá até nesse armário meu aqui, ó. Ali o meu armário. Uma das gavetas dele, tá? Falar isso tem que tomar cuidado, né? Daqui a pouco eu venho aqui para pegar o disquete com o algoritmo genético do Aurora lá dentro, hein? E também tem um outro que é
que é o Simulated Annealing, eu nunca lembro direito o nome em português, recozimento... O que é? Recozimento, professor, ajuda aí. Recozimento simulado, né? É. Nossa, de onde que veio esse nome? Não faço ideia. Recozimento. Eu também não faço ideia. Para annealing ser recozimento. Beleza. Bem, de qualquer forma, então, esse algoritmo genético que nós vamos mostrar aqui, ele é baseado na formulação do Aurora, está na tese de doutorado da Kosser, Fátima Kosser, que é uma tese de doutorado de 1999. Eu terminei o meu doutorado em 2000, peguei muito material da Kosser, porque ela estudou lá torres de energia, torres de linhas de transmissão de energia elétrica, aquelas torres grandonas, submetidas a terremoto. Então, era um problema dinâmico e um problema discreto, porque aquelas torres de linhas de transmissão de eletricidade são compostas, as barras, em maioria, por cantoneiras, e, como eu falei, as cantoneiras são de prateleira, eu não posso adotar qualquer valor para uma cantoneira. Até tem as de chapa dobrada e tal, mas mesmo assim a espessura das chapas são valores pré-definidos, são valores discretos, não posso adotar, considerar qualquer valor de chapa. E nessas torres, geralmente, são perfis laminados. Então, quando a gente fala de perfis laminados, nós estamos falando exatamente de variáveis discretas, onde as seções são discretas, são valores pré-estabelecidos. Então, a Fátima Kosser fez uma tese de doutorado muito legal, onde muita coisa no meu doutorado eu me inspirei no trabalho dela, que ela defendeu em 99, eu defendi o meu em 2000, e eu fiquei de 99 a 2000 lá no ODL, que era o laboratório do Aurora. Cheguei a conversar com ela por telefone, pessoalmente não encontrei ela, mas por telefone conversamos algumas vezes, ela se colocou à disposição, me explicou algumas coisas lá do trabalho dela e tal. Mas, então, só resumindo, então o trabalho da Fátima Kosser, que te inspirou isso daqui, era torres de linhas de transmissão de eletricidade, então as barras eram variáveis discretas, submetidas a terremoto, que eram problemas dinâmicos. Por isso que a gente falou aqui da equação dinâmica e dessa formulação aqui e tal. Né? Beleza, então vamos lá. Então, vamos algumas definições. População. População é um conjunto de projetos, está falando pontos aqui, pontos ele tem um ponto ele tem x, y, z, w, ou então x1, x2, x3, x4, x5, xn, né, componentes, esse ponto. Então, esses pontos, é um conjunto de pontos, é um conjunto de projetos também, a gente pode dizer. Se eu tenho um determinado projeto, eu posso caracterizar ele, x1 por exemplo, a largura, a aba da minha cantoneira, x2 pode ser a espessura da minha cantoneira, x3 pode ser uma outra cantoneira, e assim por diante, né? Pode ser um perfil W, e assim por diante, a gente pode ter N variáveis aí um vetor de N variáveis. Mas a população, na verdade, é um conjunto de N projetos, são vários projetos, na verdade, NP projetos que a gente vai gerar aleatoriamente, chamado de população. No primeiro caso, nós vamos gerar uma primeira população e as próximas vão sendo geradas através as próximas gerações são interações do algoritmo. Aqui, ó, geração é uma interação do algoritmo. O cromossomo é um vetor de valores das variáveis de projeto de um determinado ponto, também chamado de projeto ou cadeia genética. O cromossomo, na verdade, é uma cadeia binária. É um vetor de números binários, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. A gente vai ver como é que monta esse cromossomo. O gene é um elemento ali, um pontinho, né, um componente desse vetor. Um pontinho não. É um escalar, um componente desse vetor cromossomo. Ele pode ser 0 ou pode ser 1, esse gene. E a função de fitness, ou também chamada de função de aptidão, ela vai dizer quão bom é esse projeto. Então, se eu tenho 100 projetos, eu calculo a função de aptidão para cada um desses projetos. Aquele que tiver o maior valor da função de aptidão é o melhor projeto. Essa é a definição de fitness. E aí tem outras definições. Reprodução. Reprodução, na verdade, na primeira população nós vamos gerar NP projetos, vamos escolher uma parte desses projetos para jogar para uma próxima geração. E dessa, a gente já dá uma peneirada, né? Dessa primeira população, a gente já seleciona os que são muito ruins, pega os projetos que são bons e joga para frente. Agora, quantos projetos pegar? Não sei. Aí vai definir. Aí, por isso que eu tô falando, tem vários tipos de algoritmo genético, beleza? Mating pool é chamada piscina de reprodução.
é uma parte da população que vai ser escolhida e vai participar do processo de reprodução. Então, quer dizer, eu tenho uma população inicial, eu seleciono um grupo de projetos, que é essa minha mating pool, né? Eu jogo dentro dessa mating pool, que são os projetos que vão interagir entre eles mesmos, através do mating e da mutação, para a gente poder definir a nova população, a nova geração, né? Mating, eu pego 2 projetos e troco características desses 2, a característica de um vai para o outro, de outro vai para o um. Essa é também chamada de cruzamento, esse mate, em português. A mutação é a mudança aleatória em qualquer característica no gene. Então, eu pego um cromossomo, que eu falei, que representa um projeto, é uma cadeia binária, eu escolho um ponto ao longo dessa cadeia, e se é 1 eu mudo para 0, e se é 0 eu mudo para 1. Então, essa é a questão. O critério de parada, chega uma hora, nós vamos ter que parar. Se o algoritmo convergiu, eu tenho um melhor projeto numa determinada geração. Na geração seguinte, esse projeto se repete como melhor, é um critério de parada. Aí eu posso parar, porque não está alterando mais o melhor projeto da população. Beleza, esse é um critério de parada. Sei lá, o algoritmo não está convergindo e estou com 1000 iterações. Não, chegou a hora, tem que ter um número máximo de iterações. E assim por diante. Então, tem vários critérios de parada que a gente pode considerar. Se a massa ou a minha função objetivo de uma geração para outra também não está mudando muito, a alteração dela é muito pequena, então significa que ela já está próximo de um valor convergido já, de um valor para o qual ela convergiu, então dá para parar também. Então tem N critérios de parada que a gente pode usar. Desde número máximo de interações, se a função objetivo já está mudando ou não, se o melhor projeto está mudando ou não, ou seja, os critérios de parada. E migração é o seguinte, como a gente pega, né, eu tenho uma certa geração, não estou conseguindo bons resultados, eu introduzo novos elementos ali. Eu crio novos elementos, eu gero aleatoriamente novos indivíduos e jogo no meio ali. É como se eu tenho uma tribo fechada e vem um elemento de uma outra tribo e entra para lá e, consequentemente, pode gerar melhores descendentes. É muito comum isso, a gente cria galinha no sítio que a gente tem, e volta e meia a gente tem que ir e buscar galinhas do sítio vizinho ou galos do sítio vizinho para poder a população de galinha que está ali não ir encruando, né, não ir piorando a espécie. Beleza? Então é isso aqui. Imigração é pegar uma galinha do vizinho, comprar, não pode roubar, não, tem que comprar lá a galinha do vizinho e trazer para cá, entendeu? Beleza, vamos lá. Então, como é que a gente cria essa cadeia binária que eu falei para representar um determinado projeto? Vamos considerar aqui, então, 2 variáveis de projeto, uma variável B1 e uma variável B2. A minha variável B1 pode assumir qualquer valor representado por esse vetor aqui, ó. Então, a minha variável B1, ela pode ser, por exemplo, se for cantoneira, pode ser uma cantoneira de 1 polegada, 1,25, 1,5, 2, 3, 4 polegadas. Então, eu escolho aqui, ó, no caso, eu escolhi 6 perfis que podem ser assumidos por essa variável B1. Essa variável B2, escolhemos aqui 5 perfis de prateleira que podem ser utilizados para poder representar essa variável. Tá? Por exemplo, se nós estamos falando de diagonais de torre, de uma torre de telecomunicação ou de uma torre de linha de transmissão de eletricidade, são aquelas estruturas treliçadas tridimensionais, as diagonais, ela tem barras de menor bitola do que os montantes da torre. Os montantes são aqueles, sei lá, se a torre é quadrada, eu tenho 4 montantes, né, que vai nos cantos da torre subindo e tal. Se a torre é triangular, eu tenho 3 montantes, né, subindo. Então, os montantes, normalmente, eles são perfis mais parrudos. Já as diagonais, elas são perfis mais leves um pouco, o nível de esforço dela é menor. Então, o que acontece? A gente, na hora de escolher também os perfis que vão fazer parte do grupo que uma variável pode assumir, a gente já escolhe perfis que são adequados. Não adianta eu colocar um perfil de 8 polegadas para ser diagonal, de uma torre de 30 metros de altura, porque, a não ser que essa torre tenha uma carga muito alta, vamos falar uma torre regular de telecomunicação, de 30 metros de altura, que tem uma capacidade aí de 12 metros quadrados de antena, de 10 metros quadrados de antena, se eu colocar uma cantoneira de 8 polegadas para diagonal, eu estou jogando fora, porque não vai ser utilizado. Não existe torre de 30 metros com 12 metros quadrados de capacidade de área de antena que vai usar uma cantoneira de 8 polegadas. A gente vai ter cantoneiras de 1,5, de 2 polegadas,
1 1/4, por aí. Então, na hora de escolher isso aqui, a gente tem que usar a nossa experiência também. Já se isso aqui representa os montantes, não adianta eu querer usar cantoneira de 1 polegada para representar os montantes da torre, porque também não dá. Os montantes são perfis mais parrudos. Aí sim, se é uma torre de 30 metros, eu posso ter lá no topo montantes de 3 polegadas e lá embaixo montantes de 5 polegadas, dependendo da torre e das características da torre. Então, isso daqui eu posso montar de acordo com a minha experiência. E também tem uma outra questão que é importante aqui. Vamos supor que a empresa que está vendendo ou construindo essas torres, elas têm em estoque uma grande quantidade de cantoneiras de 2 polegadas. Então é interessante eu colocar aqui ou aqui essas cantoneiras de 2 polegadas, porque eu quero usar elas, eu quero fazer com que elas sejam utilizadas. E assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a variável B1, ela tinha 6 componentes. Então, está aqui, ó, a variável B1, posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 componentes, a variável B1. A variável B2 tinha 5 componentes. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente precisa de números binários para representar. Então, vamos pegar aqui, ó, a variável B1, o primeiro perfil que eu posso usar, vamos supor, a cantoneira de 1 polegada, ela pode ser representada por 3 números 0. Seria 1 em binário. A segunda cantoneira que eu posso usar, por exemplo, a cantoneira de 2 polegadas, ela pode ser representada pelo número 2 binário. Então é muito comum a gente ir lá no vizinho e comprar umas 2, 3 galinhas lá, ou comprar um galo novo e jogar para cá e trocar de galo e tal, para poder gerar a outra cantoneira, que pode ser uma cantoneira de, sei lá, 4 polegadas, pode ser representada por esse número binário, binário, binário. Ou seja, cada elemento que eu posso usar está associado a ele um número binário. Só que, nessa metodologia aqui, a gente tem que ter todos os números 0 e todos os números 1 preenchidos. Por exemplo, porque eu preciso de 3 caracteres para representar. Porque eu tenho 6 elementos, ó, o número 6, eu tenho 1, 2, 3 componentes binárias. Senão eu não consigo. Com 2 só, eu conseguiria representar até 4 números. Ó. Com 3 componentes binárias, aí eu consigo representar 6. Só que é o seguinte, o 1, 0, 1 é o número 6. Só que eu tenho ainda 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Então tá aqui, ó. Então aqui eu tenho 3 números aqui dentro, ó. 1, 0 e 1. O próximo número, que é o 7, que é 1, 1, 0. E o 8, que é o 1, 1 e 1. Observe, eu tenho que ter aqui, a regrinha é essa. Eu tenho que ter, se eu tenho 3 caracteres, vamos chamar assim, 3 números, né? Para representar, entre 0 e 1, então eu tenho que ter opções de 0 e 1 em 3 números aqui. Então, observe, em vez de 6 posições, aqui nós temos 6, 7, 8 posições representando essa variável aqui. Mas, embora eu não preciso criar 8 posições aqui, eu posso jogar o excedente, vamos supor, as outras 2, aqui na posição 6, né, em termos de número. Vamos supor, aí é interessante também, nessa posição 6, eu colocar o material que eu tenho mais em estoque. Por que é interessante eu colocar o material que eu tenho mais em estoque? Porque ele vai ser privilegiado. Eu tenho 3 números binários que vão representar essa posição aqui. Beleza? Tá. No caso da variável B2, nós temos 5 números. Então, vem aqui, ó, 0, 1, 2, 3 em binário. E o 4 em binário está aqui, ó. Então, o 4 em binário está aqui. Tá, beleza. E aqui, como a gente precisa também ter todos os números da cadeia aqui, né, desse número binário, todos preenchidos com 0 ou 1, eu preciso ir adiante. Então, eu preciso, além do 1, 0, 0, eu tenho que ter o 1, 0, 1, depois o 1, 1, 0 e depois o 1, 1, 1, que está aqui, ó. Da mesma forma, eu vou ter 8 números binários representando essa cadeia, embora ela tenha apenas 5 componentes. E, de novo, né, essa posição 5 desse B2, ela está privilegiada, porque eu tenho 4 números aqui dentro. Ó. Então, eu tenho 4 números binários representando um único perfil.
Então, de novo, vale a pena, eventualmente, eu pegar o elemento que eu tenho mais em estoque ou que eu quero mais usar, que talvez seja o mais barato também, pode ser, e jogar ele aqui. Tá? Então, é isso daí. Então, por exemplo, se eu pegar um projeto, não sei se ele é viável ou não, mas se eu pegar um projeto composto pela terceira posição aqui, ó, B13, e pela primeira posição aqui, ó, B21, B13. Então, B1, 1, 2, 3, está aqui. B21, B2, primeira componente dela, está aqui, ó. Então, como é que eu represento isso aqui com a string binária? Então, o B13, 0, 1, 0. Então, vem 0, 1, 0. A primeira componente aqui, 0, 0, 0. Então, vem 0, 0, 0. Beleza? Então, está aqui. Está aqui depois o nosso vetor de componentes binárias que a gente acabou montando, escolhendo a terceira e a primeira posição aqui. Esse é um projeto, beleza? Agora, o que acontece? Quando a gente vai gerar uma população, observa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números aqui. Eu gero números aleatórios. Eu gero um número entre 0 e 1, e arredondo. Se esse número for, por exemplo, é muito comum ter a função range, lá tanto no MATLAB, quanto no C, quanto no Excel e tal. Esse range vai gerar um número entre 0 e 1. Se esse número for menor do que 0,5, por exemplo, eu arredondo ele para 0. Se ele for maior ou igual a 0,5, eu arredondo ele para 1. E aí eu vou gerando números aleatórios aqui para preencher essas posições aqui. Devem ter já algoritmos, eu particularmente eu não conheço, porque eu uso muito range, mas deve ter sim algoritmos que já geram número binário. Ou ele vai gerar um 0 ou ele vai gerar 1 aleatoriamente. Beleza? Mas essa seria a cadeia binária ou a string binária que representa esse projeto. Terceira posição e primeira posição. Observe que esse 0 aqui, ó, esse 0 aqui, ó, vamos pegar o penúltimo. Se eu troco ele por 1, qual projeto que eu estou representando? 0, 1, 0. Ó, eu já caio para essa barra aqui, ó, posição 3. Ó. Tá vendo como é que a gente pode ir brincando com isso aqui? Se eu pego esse número 1 aqui e substituo por 0, e esse aqui eu substituo por 1, eu vou ter 0, 0, 1. 0, 0, 1 já é a posição 2. E assim por diante. Né? A gente pode ir gerando números aleatórios, e cada número aleatório que a gente gerar aqui de 0 ou 1, a gente cai em projetos diferentes. Vamos lá. Criação de uma cadeia binária. É isso, né? Que eu expliquei ali, né? Como um procedimento para a determinação de B, a cadeia binária ele é definido, né? Uma primeira população, a gente pode já criar uma primeira população de cadeias B. Por exemplo, eu quero gerar 100 indivíduos aleatoriamente. É isso que eu falei. Eu gero números aleatórios, achei o primeiro. Gero números aleatórios para cada posição aqui, observe que o número tem que ser 0 ou 1. Acho o segundo elemento. E assim por diante, desenvolva os 100 elementos. Vai ter elementos, provavelmente vão ter elementos, ou pode ser que existam elementos que são iguais, que são idênticos, mas não tem problema, vamos tocando o pau. Então, a gente vai gerar aqui um número NP, que seria o nosso o número da nossa população. O passo seguinte é definir um critério de reprodução baseado numa função de aptidão. Então, eu tenho que criar uma população de aptidão, eu vou pegar esses N projetos aqui, vou medir eles, vou ver qual que a qualidade deles é melhor. Qual que é a qualidade boa para um projeto? Primeiro, ele atender todas as restrições. Ou seja, ele não pode furar a restrição, porque senão ele não atende a norma, ele não atende meus critérios de projeto. Então, primeira condição, não violar a restrição. É um bom princípio. Segundo, ele tem que ter, se for massa, por exemplo, né, que nós estamos lidando, com minimizar a massa na estrutura, ele tem que ser um perfil leve, de massa baixa. Então, se eu tenho um perfil que não viola a restrição e que tem massa baixa, é um bom perfil. Então, ele vai ter uma boa função de aptidão. Ou seja, a gente cria uma função de aptidão que vai medir se o projeto é bom ou não. Aí a gente escolhe, com essa função de aptidão, eu escolho um grupo, que são os melhores, eu olho aqueles 100 projetos, por exemplo, que eu gerei, eu escolho lá, por exemplo, 50 e jogo dentro dessa meeting pool com o pau toral lá dentro. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas sequências, onde nós vamos aplicar reprodução, cruzamento e mutação.
Beleza? O próximo operador é o cruzamento. Pool aqui não é de piscina. Pool aqui é de grupo, né? É de plantel. Então, é um plantel de acasalamento, não uma piscina de acasalamento. Embora eu acho que a piscina de casamento também é um nome bem sugestivo, né? Mas vamos em frente. O próximo operador aqui é o cruzamento. Como é que é isso? Eu pego 2 projetos aleatoriamente, gero números aleatórios para escolher eles aleatoriamente. Eu escolho 2 projetos e eu pego esses números binários aqui. Só põe 2 projetos lado a lado. Eu pego um número aqui, jogo para o outro. Pego o número do outro, jogo para cá. Vem para cá. Pego esse número, jogo para lá, pá, beleza. Né? Escolhi aqui e mudei. Esse projeto, eu já tenho 2 projetos distintos que foi baseado no cruzamento de outros 2 projetos que eu tinha anteriormente. Então, esse é o cruzamento. E a mutação, na verdade, eu escolho uma posição aqui. Se aqui é 0, eu mudo para 1. Se aqui é 1, esse foi o ponto escolhido, é a posição escolhida. Se ele é 1, eu mudo para 0. Esse é a mutação. Beleza, então vamos lá. Primeiro, vamos definir, então, a nossa função de penalidade. Como eu falei, baseado no trabalho do Arora, de 1994, esse é o algoritmo. O trabalho da Fátima Kosser é de 99. Tá? E o meu doutorado é de 2000, um ano depois, onde eu usei esse algoritmo e usei também como referência o trabalho da Fátima Kosser. Bem, nós vamos definir aqui uma função de penalidade. Essa função de penalidade, então, cada projeto, aí quer dizer um projeto. Então, se eu gerei NP projetos, né? Se eu gerei lá 100 projetos, cada um dos 100 projetos vai ter uma função de penalidade associada a ele. Esse zinho é de um determinado projeto. Então, essa função de penalidade, ela vale o valor da função objetivo, por exemplo, a massa desse projeto, vezes R, que é um parâmetro de penalidade, vezes a máxima violação de restrição do projeto que eu estou levando em consideração. O projeto ele pode atender a norma ou pode não atender. Se ele não atender a norma, esse vai ter um número aqui. Se ele atender a norma, esse KB é 0. Então não entra esse KB. Então, por isso chama fator de penalidade. Nós vamos penalizar a violação de restrição. Então, R é o parâmetro de penalidade. Como é que a gente calcula o R? Ele é calculado dessa fórmula aqui. Nós vamos pegar da primeira geração, somar o valor da função objetivo de todas elas, calcular a média do valor da função objetivo e dividir por um número pequeno, epsilon. Por exemplo, seja a máxima violação de restrição. Epsilon é um número pequeno, tipo 10 a menos 3 ou 10 a menos 6, vai depender de como é que você está conduzindo o seu processo aí. Então, voltamos de novo. Função de penalidade é a função de objetivo, mais o parâmetro de penalidade, vezes a máxima violação de restrição. O que é uma violação de restrição? Se um perfil ou um projeto, né, um determinado projeto, ele não viola nenhuma restrição, a tensão dele não é maior do que a tensão admissível, se o deslocamento que ele apresenta não é maior do que o deslocamento admissível, e assim por diante, então esse projeto ele é um projeto que ele não viola nenhuma das restrições, nenhuma das regras que ele tem que obedecer. Então, consequentemente, se ele não viola, esse KB é 0, eu vou ter só a massa dele aqui, por exemplo. Agora, se ele viola, eu vou ter um número aqui, que é a violação de restrição, e esse número vai ser um número positivo. Porque as minhas restrições elas têm que ser menor ou igual a 0, elas têm que ser negativa ou nula. Se ela for negativa ou nula, ela vai sumir daqui. Se ela for positiva, significa que está violando a restrição e vai surgir um número aqui, que é a máxima violação de restrição. KB é a máxima violação de restrição desse projeto, vezes o número R. Então, observe que esse fator de penalidade, quanto maior ele, pior é o projeto. Tá? Maior essa função de penalidade, pior é o meu projeto, teoricamente. Mas tudo bem. Eu quero saber qual é o melhor, né? Não qual é o pior. Mas vamos lá. Aqui, assim, a nossa função de aptidão. Ela vai nos dizer, né, qual que é o melhor projeto para nós. Nós podemos definir essa função de aptidão como 1 mais um alfa aqui, que é um número pequeno também, tipo 10 a menos 3. P máximo é a máxima, o máximo valor da função de penalidade da primeira geração. Essa é a função de penalidade. A gente calcula ela para a primeira geração e o maior valor dela
é esse que entra aqui, menos PI, que é a função de penalidade de um determinado projeto que a gente está analisando. Bem, isso aqui parte do pressuposto também que se esse número é o máximo da primeira geração, nas próximas gerações, como o projeto vai melhorando, eu não vou ter função de aptidão negativa. Pode até ser que tenha e tal. Mas a ideia é de que os próximos projetos sejam melhores e, consequentemente, a penalidade deles vão diminuindo, a função de penalidade. Tá? Bem, então essa é a nossa função de aptidão. P máximo, o valor máximo da função de penalidade para todos os projetos da primeira geração. E PI é o projeto corrente, é a penalidade do projeto corrente. Beleza? Então essa é a nossa função de aptidão. Quem tiver o melhor valor de aptidão, teoricamente é o melhor projeto, é o cacique da tribo, é o galo do terreno. É o galo-chefe do terreno. Beleza? Então vamos lá. Na implementação do mating, 2 projetos são separados aleatoriamente e um número entre 0 e 1 é gerado. Se esse número for menor do que a probabilidade de cruzamento, então o cruzamento acontece. Se não for, deixa para lá, não vai cruzar, e o outro par tem que ser selecionado. Ou seja, depois que eu já selecionei o mating pool, lá dentro do mating pool, como é que eu seleciono o mating pool? Eu pego, por exemplo, se eu tenho uma população de 100, eu pego os 50 melhores e jogo para essa mating pool. Tá? Então, dentro dessa mating pool, desses 50 melhores, eu vou escolher 2 aleatoriamente, de novo. Estou vendo, toda hora é aleatório, aleatório, aleatório. Eu vou escolher 2 aleatoriamente e jogo um dadinho para cima. Gero outro número aleatório aqui, entre 0 e 1. Se esse número for menor do que a probabilidade de cruzamento, então o cruzamento acontece. Se ele for maior, não ocorre. A probabilidade de cruzamento aqui, adotada pelo Aurora, é de 0,5. Agora, observe, olha, tanto de coisas que a gente já teve que escolher, ou que o Aurora teve que escolher, para chegar aqui. Ó. Por exemplo, por que a probabilidade de cruzamento é 0,5, ou seja, de 50%? Não sei. Não sei. Por quê? Ele fez vários testes, rodou o problema, rodou o algoritmo várias vezes e chegou à conclusão que esse número era bom. Se eu usar, por exemplo, 1, ou seja, todos os projetos que eu escolher vão cruzar. Talvez não seja interessante, começa a aumentar muito o tempo computacional. Se eu pegar esse número muito pequeno, eu estou cruzando poucos projetos. E aí pode ser que eu deixe de fora alguns que poderiam ser legal, poderiam ser bom ter cruzado. E assim por diante. Então, aqui, ó, também, ó, eu vou gerar um número entre 0 e 1. Esse número pode ser 0, 0,1, 0,2, até 1. Eu escolho 2 projetos aleatoriamente. Ou seja, o tempo todo aqui nós estamos lidando com geração de números aleatórios. Para cada bit da população toda, um número aleatório é selecionado. E se esse número for maior do que a probabilidade de mutação, a mutação ocorre na cadeia B. Então, tá. Então, olha, para cada bit da população toda, um número aleatório é selecionado. Então, todos os bits têm que ser varridos. E se esse número for maior do que a probabilidade de mutação, a mutação ocorre. Agora ele tem que ser maior. Então, ao invés de escolher, de fazer isso para todos os bits, a gente escolhe um número de mutação também. Ou seja, em vez de eu varrer toda a população, todos os bits da população toda, eu escolho um número de projetos que vai sofrer mutação. Certo? Ao invés de escolher um número aleatório para cada bit, um número de mutações é calculado. E o número de mutações é calculado pela equação. Então, aqui já é o número de mutações que nós vamos executar ao longo de toda a cadeia. Né? Então, ele vale a probabilidade de mutação vezes o tamanho da população vezes o NB, que é o número de bits. O número de bits do primeiro projeto era 6. E a probabilidade de mutação, 0,3. Tá bom? Vamos lá. Desculpa, o número de bits é esse aqui, ó. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Então, o número de bits é 6 e a probabilidade de mutação é de 30%, 0,3. Então, eu vou escolher
0,3 vezes NP, que é o número da minha população, vezes o número de bits. Esse é o número de mutações. Então, eu tenho o meu projeto inteiro lá. Eu escolho um número aleatório entre ele, né, e faço a mutação. Só que o número máximo que eu vou escolher é esse NN. Sei lá, eu vou fazer 30 vezes esse procedimento. Então, eu busco um número aleatório lá dentro do meu projeto, de todos os projetos que eu tenho, e vou mudando e tal, aleatoriamente. Então, esse é o processo chamado de mutação. Bem, como é que se determina o tamanho da população? Eu não vou ficar lendo esse algoritmo aqui, senão fica chato, né? Vou ficar vendo. Mas ele começa primeiro, número possível de projetos de um problema. Aí ele calcula, aí tem várias... É isso que eu estou falando, ó. Foi definindo vários números, várias coisas aqui, até ele chegar no número da população. E aí, bem, tá todo aqui um algoritmo para escolher o número da população. Então, esse é o algoritmo para escolher o tamanho da população. Sei lá, eu tenho uma cadeia binária que tem 8 bits. Como é que eu sei qual que é o número de projetos que eu tenho que escolher? Qual que é o tamanho da minha população? Pra gente, como é que eu vou escolher o tamanho da minha população? Beleza? Então, a gente tem que escolher, então, o tamanho da população, um critério de parada e um limite para o número de interações. Então, esse primeiro, como eu falei, é o número da população. Então, aqui ele vai achar qual que é o tamanho da população, e tem vários numerozinhos aqui, mágicos, que ele escolheu, que ele definiu, para saber o tamanho da população. O que significa isso? Significa que se não estiver alterando mais o maior valor de penalidade, se estiver alterando muito pouco, eu paro. Epsilon é um número pequeno. Como eu falei, 10 a menos 3, por exemplo. Mas depende das unidades que você está usando, né? Se você, de repente, está usando o metro e está lidando com milímetro, em termos de espessura, em termos de dimensões, de repente 10 a menos 3 pode não ser uma boa escolha. A sua unidade, né, metro, e suas dimensões são em milímetros, talvez 10 a menos 3 não seja uma boa. Talvez teria que usar 10 a menos 6 nesse caso. Então, você tem que também ter uma noção para você poder não estar escolhendo números errados aqui. Tá bom? Mas essa é uma sugestão. Por último, também, né, quando o número de interações for maior do que 3 vezes n, onde n é o número de variáveis de projeto que eu tenho, também eu passo. Por exemplo, se eu tiver 2 variáveis de projeto, quando o número de interações for 6, eu paro. Né? Como eu falei, também tem outros critérios de parada que podem ser obtidos aqui no Aurora. Como é que a gente pode escrever esse algoritmo genético? Bem, primeiro defina uma cadeia binária para representar um dado projeto. Então, por exemplo, você lembra que no nosso exemplo a gente tinha 2 variáveis de projeto e cada uma tinha 3 números binários que representavam ela. Então, a nossa B era 6 componentes entre 0 e 1. Então, primeiro eu tenho que definir uma cadeia binária. Depois eu vou gerar NP cadeias aleatórias. Eu vou gerar minha população inteira. Faz K igual a 0. Defina as funções de penalidade de aptidão. Calcule os valores de aptidão para todos os projetos. Aí faz K igual a K mais 1. E aí vem para a reprodução. Para fazer a reprodução, você tem que criar o mating pool. Então, como é que cria o mating pool? Primeiro, seleciona um líder da geração anterior. Salva esse líder 2 vezes. Copie para a próxima geração, que ele é o melhorzão, o bonzão, né? Ele já vai para a próxima geração. E joga ele para reproduzir também, lá na mating pool. E aí a reprodução. Aí tem uma série de questões. A gente vai esse disco aqui, ó. A área total desse disco é 1. Eu gero um número entre 0 e 1. E cada P aqui, ó, é a probabilidade de selecionar um determinado projeto para a reprodução. Aí tem as fórmulas, né? Ele vale FI, que é a função de performance, a função de aptidão, perdão, dividido pela somatória de todas as funções de aptidão. Então, esse PI é a probabilidade de selecionar um determinado projeto. Então, cada projeto tem um P associado a ele, ó, porque cada projeto tem uma função de aptidão. Quem tiver uma função de aptidão maior, vai ter uma área maior aqui. Quem tiver uma função de aptidão menor, vai ter uma área menor aqui. Gera um número entre 0 e 1, onde caiu é o felizardo que vai para a reprodução. Tá.
Aí a gente vai selecionar aleatoriamente NP-1 projetos, gerando NP-1 números aleatórios entre 0 e 1. Beleza. O mating, que é a reprodução. Primeiramente, ele estava escolhendo quem ia reproduzir, né? Aí depois, selecione 2 projetos para a reprodução que já estão na piscina de acasalamento lá, no plantel de acasalamento. Gere um número aleatório. Se esse número for menor que a probabilidade de mating, PC, faça o mating, faça o cruzamento. Selecione 2 bits consecutivos de uma cadeia que representa um dos projetos e mude pelo bit correspondente do outro projeto. E volte ao passo 6.1 e repita, faz a reprodução com todos os elementos da mating pool. Né? Faz esse procedimento com todo mundo. Mutação. Aí tem que calcular aquele número de mutação, escolha lá o pessoal, escolha lá MM projetos do mating pool e para cada projeto selecione uma posição na cadeia e troque para 0 e 1 e vice-versa. Toda vez que fala selecione, é aleatoriamente. Tá? Você tem que gerar um número aleatório e escolher um lá. Se os critérios de parada forem satisfeitos, ou seja, não mudar mais o valor da penalidade, e eu tiver um número, meu K, né, que é o número de interações, for menor do que o número máximo, então eu paro o projeto. Né? Senão eu volto no passo 4. Cadê o passo 4? Está aqui. Eu volto no passo 4 e replico tudo de novo, repito tudo de novo. Bem, são muitas informações, muita coisa nova, mas a ideia é simples. Né? A ideia que está por trás disso aqui é muito simples. A gente gera uma população, dessa população, os indivíduos mais aptos vão para fazer a reprodução, essa reprodução vai gerar uma nova população. Essa reprodução ela é feita através do cruzamento. Né? Então, eu troco características genéticas de 2 projetos que eu escolhi aleatoriamente, então vai gerar um novo indivíduo. E também eu faço também a mutação. Então, eu escolho os projetos lá e faço a mutação, ou seja, eu mudo o gene dele e tal. Tem muitas dúvidas aqui, então você vai ter que... Ele não explica tudo também, não. Então, tem muita coisa que você vai ter que adotar. Eu cheguei a rodar algum exemplo de uma sapata apoiada em base elástica, com a máquina vibratória em cima, mas eu usei o algoritmo do Aurora, convergiu rapidinho e tal. Beleza. Estava no meu exame de qualificação do doutorado. Depois a gente acabou tirando essa parte do genético do trabalho final, mas na qualificação ficou lá. Eu tenho esse material da qualificação. Bem, vamos pegar um exemplo numérico aqui. Vamos pegar, por exemplo, né, uma torre de celular. Eu falei bastante de torre de celular, né? Então vamos pegar uma torre de telecomunicação que está aqui, ó. Vamos pegar uma barra dela submetida a forças de tração. Então aqui a gente tem uma torre, ó, céu bonito lá atrás, temos as plataformas, aqui a gente consegue ver algumas antenas ali, ó. Beleza, vamos lá. Então, se o vento está atuando nessa direção, essas diagonais que estão empinadas para baixo aqui, ó, estão sendo comprimidas. E as diagonais que estão empinadas para cima estão sendo tracionadas. Então, está aqui, ó, diagonais tracionadas e diagonais comprimidas. Vamos pegar a diagonal tracionada para a gente analisar. São essas aqui, ó, para a gente fugir da flambagem, ficar mais fácil a nossa análise. Beleza? Então tá, então nós temos uma diagonal, um perfil, que ele está submetido a uma força de tração. Essa força de tração é é de 10 toneladas. E a tensão admissível dessa peça é de 2,25 toneladas por centímetro quadrado, ou seja, 225 MPa. A variável de projeto e a função objetivo é a área A da seção transversal dessa barra. Nós escolhemos uma única barra. Então, nós vamos pegar e vamos varrer depois todas as barras da estrutura. Mas eu escolhi uma única barra aqui, ó, e vou fazer a análise nela. Tá? Com as diagonais tracionadas. Escolhi ou essa, e vou fazer, por exemplo, essa daqui, ó, vou fazer, aplicar o algoritmo genético nessa única barra. O que a gente pode fazer? De repente, pegar, vamos supor, essa área branca. Normalmente, nessa área branca, todos os perfis são iguais. Então, todas as diagonais são iguais. Então, eu posso pegar a mais crítica, ou seja, que está com a maior carga de tração nessa região aqui. Tá? Então, é isso. Então, a força é 10 toneladas, tensão admissível, 225 MPa. E a função objetivo é a área
da seção transversal, assim como a variável de projeto também é a área. Nós temos uma restrição. A restrição é que a força que está atuando na barra, 10 toneladas, dividido pela área da barra, tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Então, está aqui a nossa restrição. Então, qual que é a minha variável de projeto? É a própria área, né? Então, como é que é o meu problema de otimização? Determine B1, que é a área da seção transversal do meu perfil, e minimize a área, porque a área vezes o comprimento vezes a densidade vai dar a massa. Então, se eu minimizar a área, consequentemente, o comprimento da barra não vai mudar. Ó, o comprimento da barra vai ser fixo, né? E a densidade do material também não vai mudar. Então, se eu não preciso trabalhar, multiplicar esse número pelo comprimento e pela densidade. Até posso, mas só vai fazer mais conta e o resultado final não vai alterar em nada. Tá? Então, esse é o nosso problema. Determina minhas variáveis de projeto, que minimiza a função objetivo, sujeito à restrição. Então, é um problema bem simples. Simples para quem sabe, né? Vamos deixar. Mas é um problema com uma única variável de projeto, uma função objetivo. Nós estamos trabalhando aqui só com uma função objetivo mesmo, né? E uma restrição. Então, a variável B1 deve assumir os valores mostrados na tabela 2. Então, aqui está os valores que ela pode assumir. Ó. Ela pode ser de 2 por 1/8, de 2 por 3/16, de 2 por 1/4, ou de 2 por 5/16. Aqui está a área de cada uma delas. Ó. Essa aqui tem uma área de 3,13, 4,62, 6,04, 7,43, ou seja, está as áreas da seção transversal de cada uma dessas cantoneiras. E aqui a cadeia binária que representa ela. O 0,0 representa essa primeira, que é 2 por 1/8, 0,1 representa essa segunda, 1 e 0 representa essa, e 1 e 1 representa essa. Então, o meu B, na verdade, tem 2 bits, né? Eu tenho 2 bits, né? A minha string binária tem 2 bits. Beleza? É isso. Então, com um problema, como eu falei, bem objetivo. Bem, antes de mais nada, se a gente pegar essa força e dividir por 2,25, então 10 dividido por 2,25, vamos fazer essa conta aqui, ó, 10 dividido por 2,25, vai dar uma área de 4,44 centímetros quadrados, que vai atender essa restrição aqui, ó. Observe, 3,13 é menor do que 4,44, é uma área menor do que precisa. Então, 3,13 não atende aqui, ó, essa restrição. Se eu usar uma área de 3,13, vai dar uma tensão maior do que 2,25. 4,42 é maior do que a área mínima que eu preciso, que é 4,44, que eu acabei de calcular. Então, essa atende. Essa atende, essa atende. Então, de todas as barras que atendem, que são essas três, qual que possui a menor massa? Essa posição 2. 0 e 1, 2 polegadas por 3,16. Então, lógico, como o problema ele é um problema muito simples, a gente já consegue, por que você vai fazer tudo isso? Nós vamos falar da torre inteira, de todas as barras da torre, na hora de eu fazer o meu algoritmo funcionar. Não vou fazer de uma única barra. Né? Então, é isso. Tá? Mas aqui nós estamos analisando uma única barra. Mas, na hora de a torre inteirinha, com dezenas de barras, centenas de barras, nós temos que otimizar. Uma plataforma de petróleo tem, sei lá, milhares de barras. Um navio, né, também, né, dependendo do tamanho, esse navio gigantesco. Uma plataforma, um avião, mesma coisa. Uma torre de telecomunicação grande, também, tem muitas barras. Uma ponte metálica, também. Então, nós estamos falando de sistemas estruturais bem grandes. Para poder aplicar isso aqui, vale a pena. Se for um sistema com uma única variável e tal, dá para fazer até na mão, nem precisa do computador. Bem, então vamos lá. Antes de mais nada, pode concluir que o projeto 01 que eu falei, esse aqui, ó, é o de menor área e que satisfaz a restrição G1. Então, beleza. A gente já sabe que o melhor, o bonzão da balachita aqui é esse aqui, ó. Posição 2, 0 e 1, 2 polegadas por 3,16 com área de 4,62. Eu preciso de uma área, como eu falei, né, de 4,44 centímetros quadrados e ele tem 4,62. Esse aqui tem uma área muito pequena, vai dar uma tensão mais alta, não atende. Esses todos aqui atendem, e dos que atendem, esse é o que tem a menor área. Então, tá ali. Resolvendo o problema do algoritmo genético, vamos pegar uma população de 4 indivíduos. E a população inicial gerada é mostrada na tabela 3. Eu gerei isso tudo no Excel na mão mesmo, fazendo as tabelinhas e gerando. Aí calcula a função objetivo de cada um. A função é a própria área. Então, tá aqui, ó. R
é a máxima violação de restrição. Vamos lá, vamos voltar na fórmula do R. R é o parâmetro de penalidade. Então, na verdade, vai dar a média da função objetivo vezes 1000. Está aqui, ó. A média de todos esses números aqui vai dar 5,0305 vezes 1000, deu 5.305. Esse é o R, que é o parâmetro de penalidade. A violação de restrição. Como eu falei, aquela primeira área aqui, ó, ela não atende, né? Eu precisaria de 4,44, ela é 3,13. Na hora de calcular a tensão, né, de eu jogar nessa fórmula aqui, ó, essa fórmula, P sobre A menos sigma A é 2,25, P sobre A vai dar um número maior do que 2,25, consequentemente, ela violou de 0,945. Como eu falei, essas aqui atendem, então não tem violação de restrição. E aqui a gente criou a nossa função de penalidade. Ó. Então, observe que essa primeira que viola a restrição, a função de penalidade dela é enorme, 5.000 e pouco. Essas aqui, ó, que não violam, né, a restrição, ela tem um valor de função de penalidade menor. E a que tem o menor valor de penalidade, já na primeira iteração, é esse perfil aqui, ó, 2 por 3,16. Então, aqui é o valor da função de penalidade. A máxima penalidade que a gente achou foi 5.018. E calculando a função de aptidão, lembrando que a função de aptidão está aqui, ó, vale o máximo penalidade, multiplicado por 1,0001, menos a penalidade daquele projeto. Então, a função de aptidão desse primeiro projeto aqui deu 5, desse segundo deu 5.016, desse aqui deu 5.013, desse 5.014. Então, qual projeto apresentou melhor função de aptidão? Esse aqui que a gente já sabe que é o melhor. Então, na primeira geração, ele já despontou. Para calcular aquela roleta lá, né, a gente calcula os PIs de cada um, de acordo com a fórmula, e aqui está o PI acumulado para fazer o anelzinho lá. Então, está aqui o anel, ó, da roleta. A gente vai gerar um número entre 0 e 1, onde caiu aqui, a gente pega o projeto. Tem um projeto, que é o projeto 1, que a área dele é muito pequena, ó, 003. Ele está aqui, mas a gente nem consegue visualizar ele. Está em azul, ele está bem aqui escondidinho. Aí o 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4 está aqui. O que deu maior área foi esse aqui, que é o projeto 2. Projeto 2 está aqui, ó. Ele que deu maior área. Tá? Mas é muito próximo, né? Esses números, né? Então, deu arredondando em uma casa, só deu 33,3 aqui. Bem. Tá. Mating pool. Então, vamos escolher quem vai para a piscina de acasalamento. Então, observe que o projeto que tem a melhor área, ele já foi escolhido 2 vezes. E o outro que foi escolhido 2 vezes, a área de 6. Vamos ver qual que é esse? O segundo, ó, então, ó. O segundo melhor, desculpa, o melhor e o segundo melhor foram os 2 que foram escolhidos para mating pool. Tá aqui eles, ó. Foi gerado números aleatórios na roleta aqui, e eles que acabaram vindo para cá. Aí repete o processo de novo. A área deles, a função objetiva é a própria área, R é o mesmo, desde a primeira iteração, nenhum deles violou a restrição, a penalidade desse primeiro é menor do que a penalidade do segundo, e a função de aptidão do primeiro, 5.016, é maior, né, do que a desse outro aqui. Então, nessa primeira interação, o projeto que deu o melhor resultado, que deu o maior valor de função de aptidão, foi esse aqui, ó. Então, ele é o escolhido, é o bonitão mesmo. Bem, então vamos lá. A gente foi... a tabela 5 mostra os projetos relacionados às cadeias 01 e 10 foram escolhidos para o grupo do MATE, enquanto os outros não foram. Então, dos 4 projetos, 2 foram escolhidos. Agora, aplicando o cruzamento e a mutação e mantendo o líder, tem-se a segunda geração, que é a tabela 5. Então, o líder era 2 por 3,16. Aplicando a mutação, voltou o primeiro, ó, e aplicando de novo aqui a mutação e cruzamento e tal, bem, acabamos gerando aqui. Então, de novo, né? Função objetivo, parâmetro de penalidade, máxima de violação de restrição. O parâmetro que tinha sumido, o projeto que tinha sumido, que era esse aqui, ó, com mutação ou cruzamento, ele acabou voltando de novo. Tá? Bem, vamos lá. De qualquer forma, calculamos aqui a função de aptidão de cada um deles, e a maior valor de função de aptidão deu esse primeiro de novo aqui, ó. Então, deu ele de novo, beleza. Calculou de novo os PIs aqui, montou de novo a roleta,
E, na verdade, como ele já na segunda geração, né? Que não está mostrado aqui, né? Mas essa é uma tabela de novo, o melhor já deu esse aqui de novo. Então, pela segunda vez seguida, tanto da primeira população quanto dessa, esse projeto ele já se repetiu como o melhor, então o algoritmo já convergiu e a gente obteve a solução. Beleza? Então, esse é o algoritmo genético e o melhor projeto, como a gente sabia desde o começo, suspeitei desde o princípio, é esse aqui, 4.62. E ele, o algoritmo genético, mostrou que ele realmente foi o escolhido aqui. Agora, o algoritmo genético também, ele não quer dizer que vai convergir para a melhor solução, tá? Não tem garantia de que ele vai convergir para a melhor solução. Porque como tudo isso aqui é aleatório, nós estamos lidando com problemas, às vezes, com muitas variáveis de projeto, na prática, não tem garantia de que ele vai chegar no melhor projeto, na melhor combinação. Mas ele vai chegar num bom projeto, um dos melhores. Essa é a tendência dele. Se não fosse essa a tendência, não existiria ele, né? Beleza? Dúvidas? É isso aí. Podem ficar à vontade, fazer as perguntas que acharem pertinentes. Tá? Oi, professor, tenho uma dúvida, assim, o senhor falou agora no finalzinho sobre os máximos ou mínimos globais, né? Não tem como garantir que a gente vai alcançar um deles, e como tem muito processo de geração de número randômico, eu queria saber de que forma, por exemplo, a confiabilidade, o senhor é professor de confiabilidade, né? De que forma a confiabilidade pode ser uma ferramenta para garantir aí que a gente tem uma utilização de algoritmos genéticos mais certeira para o nosso objetivo? Aí é uma pergunta difícil. Bem, eu não sei diretamente como misturar essa pergunta sua, precisa pensar um pouco, mas de cara eu não sei como que a confiabilidade poderia ajudar o algoritmo genético, vamos dizer assim. Mas eu posso impor como restrição num algoritmo genético que um beta do projeto seja maior ou igual a um determinado valor. Certo? Para ele não convergir para betas pequenos, que não atendam a minha confiabilidade. O beta é o índice de confiabilidade. Né? Então, eu posso ter... Parar de compartilhar por enquanto aqui. Então, eu posso ter como restrição que o beta seja maior ou igual a 2,6, por exemplo, se for uma viga. Né? Seja maior ou igual a 3,5 se for um pilar. E assim por diante. Então, eu posso ter como restrição a confiabilidade. E aí, a confiabilidade, para eu calcular essa restrição, eu tenho que resolver um problema de confiabilidade. Como é que eu vou saber o beta do meu projeto? Eu tenho que resolver o problema de confiabilidade dele. E aí eu tenho, dentro de um problema de otimização, uma restrição que ela é um problema de confiabilidade. E aí, para resolver o problema de confiabilidade, nós temos dois principais métodos. Um método de otimização, então eu tenho um método de otimização dentro de outro de otimização, ou Monte Carlo, então eu tenho um Monte Carlo dentro de outro método de otimização. Acho que é uma maneira da gente introduzir a confiabilidade aí. Então, isso é otimização baseada em confiabilidade, né? Então, tem um grupo lá no Silance, se tiver a oportunidade de você ir no Silance, vai lá, eu vi, acho que você submeteu um projeto, eu vi lá, né, pelo que você falou aqui, na aula passada, negócio de dano, né? Eu vi que acho que era seu aquele projeto lá, né? Aquele trabalho lá, né? Então, no Silance, tem uma seção, normalmente tem, que é a otimização baseada em confiabilidade. Então, uma das maneiras de fazer isso é impor, e além de eu minimizar a massa, trabalhar com menor área e tal, que tenha um certo valor mínimo de confiabilidade. Ou expressado pelo beta, que é o índice de confiabilidade, ou pela probabilidade de falha. Entendi, professor, porque, por exemplo, eu imagino que no caso de uma torre eólica, uma torre de telecomunicação, se a gente fosse fazer uma análise complicada, que eu acho que nem se justifica para a maioria dos casos, o vento, ele é um tipo de solicitação que tem uma distribuição. O vento, ele é um tipo de ação que ele possui uma variância, possui um desvio padrão, então talvez cabesse, né, para um estudo acadêmico, uma utilização de uma dinâmica estocástica para descrever essa solicitação, e aí uma otimização em dinâmica estocástica ia envolver, né, essas várias coisas, mas... Você está querendo voar alto, é isso aí, vai lá, vai fundo.
Não, mas isso é só uma curiosidade, professor. Só uma curiosidade. Minha área de pesquisa é outra. O pessoal realmente estava pensando aqui. Não, mas aí é outra questão que você está falando, né? Aí você está falando de tratar o vento também como uma variável aleatória, né? As pressões de vento, né? E aí você vai ter... publicar aí um livrinho de dinâmica aleatória, viu? Depois... O professor tem aquela matéria ainda, professor, de análise estocástica? Existe, mas não foi oferecida aí nesse ano, não. Então, o professor tem uma mas matéria. Baseado nesse curso que eu escrevi um livrinho de vibrações aleatórias e eu estou tentando publicar, mas ainda não foi publicado. Acho que uma coisa que é muito legal nesse método aí é justamente o fato de que ele tenta emular, né, a natureza, né? Então, o fato de você pegar assim, uma população de pessoas, por exemplo, que se casem, né, e que tenham filhos, etc., não necessariamente leva a melhores pessoas, né? A galinha mesmo é isso, né? Você joga um grupo de galinha no galinheiro, se você não trouxer a galinha do vizinho ou o galo do vizinho para dar uma agitada no negócio ali, você começa a degenerar, né? O que o grande Darwin, né, o Charles Darwin, falou era uma coisa muito interessante, né? Ele disse que assim, aleatoriamente, pode acontecer uma mudança num gene e, portanto, vai aparecer um indivíduo diferente. Isso acontece em milhares de anos, né? Não é toda hora, né? Não é que nem o computador faz, né? Faz toda hora a mudança. Mas essa mutação, né? Pode ou não ser bem sucedida, né? Não tem nenhuma razão para que ela seja melhor que o que já existia, né? Então, tem um exemplo clássico lá das borboletinhas que ele fala, né? Que tem borboleta preta e branca. Tinha uma época que a branca se dava melhor, porque ela ficava pregada na casca das árvores brancas lá da região da Inglaterra, né? Mas daí começou a Revolução Industrial o carvão, né, da Revolução Industrial protegeu as árvores, né? E aí as borboletinhas pretas que se deram melhor, né? Então não tem nenhuma razão assim para que uma mutação leve a um ser melhor, né? Então, o algoritmo genético, ele tem essa característica que eu acho que o Leon está preocupado, né? Ele não necessariamente leva ao melhor projeto, né? Não tem nenhuma prova de que ele leve ao melhor projeto. Ele vai levar a um bom projeto, isso é tranquilo que vai, né? Mas não tem nenhuma prova, assim, de que ele vai levar ao melhor projeto, né? Mas é isso. Obrigado aí, professor. É isso. Então, esse assunto é muito interessante, né? O algoritmo genético ele é muito usado. Inclusive, ele é usado para definir valores mínimos de função contínua também. Eles discretizam a função para poder achar, mesmo problemas contínuos, é usado o genético. Só que tem que discretizar as variáveis, né? Arrumar uma maneira de discretizar para poder usar ele, né, mesmo nessa versão aí e tal. Mas também existem muitos algoritmos genéticos, tem várias variações do algoritmo genético. E aí, aquilo que eu falei, né? Acho que se poderia dizer, né, que ele existe, o algoritmo genético existe porque tem problemas muito complicados que você não consegue colocar no formato que seria o necessário para os outros algoritmos, né? Então, você vai procurar alguma coisa mais ou menos, né, que resolva o seu problema. São problemas com muitas variáveis, né? Esse que é o... Vamos lá. Mais dúvidas aí? Ou itens para bate-papo?